Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco em mais esse espaço para trazer uma ótima conversa para a sua manhã e que com certeza vai ser inspiradora também pela trajetória que nós vamos contar. 50 anos da Politintas no mercado do Espírito Santo. 5 décadas de uma trajetória com muita relevância e que trouxe, inclusive, muitos avanços para o nosso comércio capixaba. Tudo isso, a partir de agora, também contado até em livro. Vamos entender tudo isso, obviamente, com o nosso convidado já presente aqui na nossa edição de hoje do Em Destaque, Vinícius Ventorim, que é o presidente da Politintas, falando conosco sobre esse marco, sobre mercado e tantos outros assuntos que serão trazidos aqui para esse momento do nosso Em Destaque. E que tem um orgulho de recebê-lo. Muito bem-vindo, Vinícius. Bom dia. Bom dia, Fábio. Obrigado. É uma honra estar aqui representando minha empresa, poder contar um pouco da história da nossa jornada e bater esse papo aqui contigo. Pois é, você já falou bastante, é representar mesmo, né? Obviamente o nosso programa tem um tempo limitado, né? Mas a história da Politintas com 50 anos daria mais do que uma edição dessa conversa. Mas, presidente, queria saber inicialmente, né, sobre o marco de 50 anos, né? No comércio, né? Tratar com os produtos, né, que a Politintas trata, levando inclusive eles para dentro dos lares, né, do capixaba, é uma relevância muito importante que não é fácil de se manter, inclusive, com o destaque da marca, né, no Espírito Santo, como a gente vê que a história se construiu assim. Queria até que você falasse, então, até antes da gente saber da história, um marco de 50 anos, que representa para você e para todos que você lidera? Acho que para qualquer empresa brasileira que consegue sobreviver e até os 50 anos, já são poucos os casos, né? Então, é uma honra, né? É natural que a gente olhe nessas datas, né? Faça aquela retrospectiva, se a gente vê aquele filme passando por nossos olhos, né? Então, desses 50 anos, já tem quase 35 que eu faço parte. Nossa. Né? Então, comecei a trabalhar muito novo e fui natural numa empresa familiar que a gente comece a conviver com o negócio desde pequeno, né? E a gente vê essa trajetória, né, de crescimento, de expansão, de conquistas, né? Porque, assim, é difícil você conquistar a liderança, é mais difícil ainda você se manter na liderança, né? Então, criar novas soluções, ter novas ideias, é um exercício sempre diário para a gente. Com certeza. E fora, né, o fato da transformação dos materiais nesse tempo todo, né? Concorrência, né? E como se manter relevante no mercado, acho que tudo isso traz a importância ainda maior para as palavras, então, do Vinícius para a gente nessa manhã. Mas vamos lá, Vinícius, como que surge Politintas? Para que a gente falar esse nome hoje, né? Todo mundo já conhece, já liga, né? A marca onde ela atua, né? No mercado varejista aí das tintas e outros produtos. Mas como é que foi esse início da sua história, inclusive familiar, como você falou? Certo. Bom, quem fundou a Politintas foi meu pai, certo? E ele trabalhava como comprador em uma empreiteira. E ele sentia muita dificuldade em comprar tinta e comprar outros materiais. Ele ficou com essa ideia na cabeça, né? E ele saiu desse emprego de comprador, tentou ser representante por um tempo, não deu muito certo. Quando ele encontrou com um ex-chefe dele, dessa empreiteira, e eles falaram, vamos montar um negócio junto, né? Que eles gostavam de trabalhar juntos. E meu pai sugeriu, vamos abrir uma loja de tinta, né? O nome Politintas, na verdade, ele começou como Politintas, que na época eles começaram a vender uma tinta chamada Polidura. Então, o nome veio desse produto primeiro, né? E ao longo do tempo, quando a gente foi... a marca Polidura não ficou tão relevante mais no mercado, e a gente começou a trabalhar com outras marcas, com outros produtos. A Polidura era tinta automotiva. A gente começou vendendo só tinta automotiva, né? E depois a gente abriu o O para virar Politintas de muitas tintas. Então, a ideia veio daí. Ele enxergou uma necessidade que ele sentiu na pele e viu como uma oportunidade de negócio. Que bom, adorei já essa história de abrir o O e abriu né, uma ampla história que hoje a gente está contando aqui a partir desse marco de 50 anos em 2025. Bem, com tudo isso avançando, né, como é que você pode, pelo menos nos resumir, como é que foi o crescimento, né? Se inaugura, tem uma primeira, né, um primeiro produto de carro-chefe, né, uma linha automotiva, mas hoje a gente tem uma ampla, né, um amplo portfólio que a gente já vai saber também. Mas como é que se encarou esse crescimento? Como é que ele foi construído?
O crescimento ele veio de uma forma assim muito natural, muito orgânica, né? A forma quando o negócio surge, ele surge de uma necessidade, né? Então ali a necessidade na época do meu pai era criar um negócio para ter o sustento, para dar a família dele, que estava formando, né? Sim. E muito naturalmente ele foi aos poucos acumulando recursos para que pudesse abrir novas lojas, né? Então, nos primeiros anos a gente foi abrindo bem devagarzinho, né? Para você ter uma ideia, quando eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 48. A gente estava inaugurando a 4ª loja, né? Depois, quando foi no ano 2000 que a gente inaugurou a 5ª loja. Né? Então, de 2000 para 2025, a gente veio abrindo mais lojas. A gente deu uma acelerada no crescimento. Excelente. Né? A primeira loja foi aonde? A primeira loja foi em Campo Grande, né? Próximo ali do Hospital São Francisco, é um ponto de referência, né? Lá antigamente era a Rua da Feira também, né? Que o pessoal falava. Então começou ali, né? Nos primeiros anos, e depois, quando meu pai teve a oportunidade, comprou um terreno lá na BR, e é onde é a nossa matriz até hoje. E é uma referência, inclusive, para a região, né? É um ponto de referência. Virou não só uma referência, obviamente, para o comércio, mas uma referência para a cidade de Cariacica, a partir dali, obviamente, para tantos outros, né, que passam pela área ali da Mário Gurgel, né, ou BR-262. Isso. A sobreposição de nomes atualmente ali na região. Agora, presidente, se a gente olhar, então, dessa primeira em Cariacica, você falou de alguns crescimentos, né, ao longo das décadas a partir do ano 2000, mas hoje, quantas existem? Quantas lojas existem? Hoje nós temos 20 lojas, todas elas na Grande Vitória, né? Temos lojas em Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana. Excelente. Que atende um público, obviamente, com relevância para o Estado como um todo. A parte do que acontece na Grande Vitória, a influência do mercado é estadual. Vocês encaram assim? Aliás, até nacional, não, presidente? A gente é mencionado como referência no mercado de tintas brasileiro. Brasileiro. Né? Por conta da nossa atuação, da nossa organização, o nosso formato de loja também é bastante diferenciado, né? E eu acho que também, né, por alegria, a gente também é citado como sucesso na sucessão familiar também, né? Que também é outro assunto que gera aí uma entrevista inteira. Exatamente. Obviamente gera, né, todo esse assunto, né, como o presidente está falando, porque muitas empresas, quando chega o momento de uma transição e para se manter relevante 50 anos no mercado, existem muitos desafios e muitas não passam por esses desafios, né, acabam ali perecendo, né, o negócio se transforma, até mesmo se encerra. É por isso que um exemplo tão importante como o Politintas traz para a gente aqui no nosso Em Destaque e, obviamente, para todo o Estado, acaba sendo aquela atenção para ser, por exemplo, uma referência de como foi feito com o sucesso que a gente hoje, então, fala sobre 5 décadas de atuação, não é isso? Mas antes de chegar lá, até falar para as pessoas que estão interessadas em saber mais sobre o portfólio do que são apresentado, o que é apresentado nas lojas da Politintas. O que hoje, depois da linha automotiva, que foi aquela, né, que fez tudo germinar, o que hoje se apresenta nas lojas, presidente? Hoje o nosso mercado principal, nosso carro-chefe, é a tinta decorativa, né? É a tinta que usa para pintar as paredes, né, das construções, dos imóveis, né? Tanto ambientes comerciais, residenciais. Trabalhamos também com tintas industriais, eu gosto de chamar como tintas de alta performance, né? Porque você acha tinta industrial para pintar a indústria. Não, são tintas de alta resistência, de alta performance, que você pode usar em ambientes industriais. Temos tintas navais, temos tintas moveleiras também, que são usadas em marcenarias, né? E continuamos ainda vendendo as tintas automotivas, que é aquela tinta que usa para o reparo dos automóveis ou qualquer outra coisa de metal, né? Então, às vezes a gente usa o nome, mas é muito limitante, porque a tinta automotiva ele pode ser usado para pintar o portão de uma casa. Politinta, se você ainda não frequentou ultimamente as lojas, porque até a transformação, né, no modo com que tudo é apresentado, obviamente, é o que é mais moderno para o cliente no Espírito Santo e, como a gente sabe, até como uma referência para fora daqui do nosso estado. E, obviamente, por tudo que eu já pude ver, inclusive, do atendimento nas lojas Politintas, é diferenciado mesmo.
falando até por uma questão própria da minha vivência, uma vez eu cheguei na loja, até falei com o presidente qual que é, né? Em Campo Grande, e eu só queria uma latinha. Enfim, aí me perguntaram, né? Mas você tem um pincel correto para essa? Essa você vai aplicar interno ou externo? É parede, é chão? É área molhada ou não é? Pega muito sol, não pega? Você tem uma fita para não sujar todo... Enfim, o atendimento foi completo. E queria saber, nesse bloco ainda, presidente, por que o atendimento ganhou uma dimensão tão grande além da referência dos produtos? Que bom que você me deu a oportunidade de complementar a resposta anterior, né? Que a gente fala de loja de tinta, acha que a gente vende só tinta. Mas, na verdade, a gente tem tudo que envolve o processo de pintura, antes, durante e depois. Então, tem produto de limpeza, tem ferramentas, né? A gente pensa na solução completa. Então, Fábio, como você deu um bom exemplo aí que você sentiu na pele. Assim, a gente tem uma atuação de varejo, o nosso posicionamento é um atendimento consultivo, especializado. A gente é uma loja especialista em tinta e tem um atendimento consultivo. Então, a gente tem que sim fazer um diagnóstico, assim como um médico, quando você chega no consultório, a gente tem que fazer um diagnóstico, saber, olha, o que você vai pintar, como que está essa superfície, para poder te indicar o melhor produto, que às vezes nem é o produto que você chega lá já na lista, né? Muitas vezes a gente fala assim, olha, para esse caso, você pode levar um outro produto aqui, às vezes que é até mais barato, mas que vai te atender bem. Então, o que a gente se importa muito é isso daí, de dar um atendimento consultivo e conseguir apresentar para o cliente uma solução completa de todos os produtos que ele vai usar durante aquele processo. Esse entendimento mais completo, né, que também envolve muito esforço de treinamento da nossa equipe, para poder dar esse atendimento, esse conhecimento técnico, né? Ele de certa forma, ele é complexo, envolve a gente tem todo um esforço, a gente tem universidade corporativa, a gente faz eventos quase que diariamente, sempre tem alguma loja tendo algum treinamento para a equipe, para pintor, fazendo demonstração para os consumidores também, né? As pessoas que frequentam as nossas lojas, né, boa parte estão fazendo a própria pintura, ou estão buscando um pintor, mas precisam de uma orientação técnica. Às vezes, o próprio especialista precisa de uma orientação técnica. Por isso. Né? E a gente tem isso para oferecer em diversas escalas. Posso, ali naquele atendimento, te dar a solução para pintar uma parede da tua casa, mas a gente também tem todo um atendimento, uma solução completa, por exemplo, para condomínio. O síndico procura a gente desenvolve a cor do padrão arquitetônico daquela construção, demonstra o produto, vai na obra, faz um levantamento de como que está a superfície, como que ela vai ter que ser pintada, dá um laudo feito pelo fabricante, que dá uma garantia, e situações até que a gente vai lá e treina o time que está fazendo a obra para poder aplicar corretamente para que a tinta entregue a performance que ela promete. Então, de novo, é uma solução completa para poder atender melhor o nosso público-alvo. Que bom. Bem, as estruturas e diagnósticos estão levando a outros caminhos que eu também nem estava sabendo que eram tão completos assim, né? Então, por isso que esse programa faz um trabalho muito importante de te aproximar como uma empresa genuinamente capixaba, né? Está atenta ao mercado e levando todo esse potencial aí no mercado de varejo de tintas e, obviamente, fazendo aí 50 anos, celebrando tudo isso e muito mais. Na volta do nosso programa, então, depois do intervalo, a gente continua essa conversa com o Vinícius Ventorim, aqui falando dos 50 anos de Politintas com a gente. Já já a gente volta. De volta com o nosso programa em destaque na sua manhã da TV Sim SBT, continuando com a conversa hoje tão curiosa, proveitosa, esclarecedora sobre 50 anos da Politintas. E o nosso convidado fala aqui, obviamente, com muita propriedade. É o presidente da empresa, Vinícius Ventorim, que fala conosco sobre toda essa trajetória, essa história e como, obviamente, Politintas se posiciona no mercado com muitas novidades, pelo menos para mim, mas também, obviamente, para você que tem necessidades de recursos mais específicos, seja da área ou não, do setor automotivo à construção civil, a gente vai entrando cada vez mais a fundo nessa oferta que Politintas tem e, obviamente, pela relevância histórica no nosso varejo capixaba. Mas até para voltar sobre essa questão, Vinícius, e você poder comentar,
O modelo de negócios Politinta, né, também deve ter se transformado nesse tempo, até para consolidar o número de lojas que tem, né, na Grande Vitória em especial. O que você hoje, né, explica sobre esse modelo para que ele mantenha-se, né, obviamente, relevante no mercado e sempre ligado ao que a gente tem, né, de maior dinâmica no varejo? Eu acho que o nosso modelo de negócio, ele, para o cliente que chega na loja, ele já é perceptível pelo nosso layout de loja, né? Todo o nosso atendimento é feito em mesas, né? Não é balcão, então os nossos clientes não ficam em pé no balcão. E também o nosso atendimento não é como a gente normalmente vê nas grandes lojas de material de construção, né? De autosserviço com os produtos, né? Em gôndola, né? Uhum. De novo, nosso atendimento ele é consultivo, então o cliente senta à mesa junto com o nosso vendedor faz todo o diagnóstico, né? E oferece ali, monta a solução para ele e dali a gente separa o material e entrega para o cliente na expedição. Então, o próprio layout de loja, ele já demonstra um pouco dessa nossa estratégia, desse nosso posicionamento. Outra coisa também é a própria localização das lojas. Como a gente trabalha com o propósito de facilitar para o cliente, de estar próximo ao cliente, então todo o processo de expansão que a gente fez nos últimos anos foi para dentro dos bairros, né? A gente já tinha, digamos, uma loja âncora em cada município, numa avenida de grande movimento, em polos, né, de consumidores, né, como temos ali na Leitão da Silva, Laranjeiras, em Campo Grande e o centro de Vila Velha. Então, essas nossas lojas são lojas âncoras, que tem um mix completo, e a gente começa a espalhar pelas avenidas secundárias e depois dentro dos bairros. Então, hoje a gente tem loja desde Serra Sede, Jacaraípe, né, que é o extremo norte ali da Grande Vitória, vem descendo até a Barra do Jucu, né, no extremo sul, e Viana no extremo oeste. Então, a gente cerca bem a região, estando sempre muito próximo. Isso daí é muito bem estudado pela gente, onde os consumidores estão, onde as obras estão, né, num propósito de quê? De estar bem perto do cliente para atender naquela conveniência da correria do dia a dia de todo mundo. E o mix de produtos também que a gente se coloca ali, a gente sabe que o cliente precisa da tinta na hora. Então, o estudo do mix de produtos, da variedade de marcas, entendeu? Até mesmo a quantidade de produto que vai ter ali, é um esforço diário para a gente, para organizar para que isso funcione. Porque, de novo, a gente cresceu, de certa forma, rápido, e isso daí trouxe desafios para a gente em logística, em sistemas, né? E é um esforço, de novo, diário nosso de resolução de problemas, de criação de soluções, né? E isso que a gente resolve com o nosso time, com consultores, né? Para poder oferecer, de novo, essa melhor solução possível para os nossos clientes. Acho que merece uma palavra sua isso mesmo, né? A gente pode acostumar de enxergar a loja, né? Aquela física que está na nossa frente, o balcão e o atendimento, que obviamente é o contato da empresa com a gente. Mas por trás disso tudo, né, manter um sistema, né, que tem a ligação da loja com o estoque, e se tem estoque em uma e não tem na outra, faz a ligação de um centro de distribuição. Isso tudo existe com Politintas também? Sim, sim. Nós temos um centro de distribuição lá em Cariacica também, no bairro Maracanã. Então, lá é o nosso estoque pulmão, digamos assim, né? E de lá também partem as nossas entregas. Então, a gente centraliza as entregas, né? As entregas menores saem de motoboy por essas lojas âncora que eu falei, né? Então, a gente cria uma solução porque, além dessas lojas, a gente tem que estar muito bem acessível para o cliente também. Onde? No WhatsApp, no telefone. As novas formas, né, de se fazer comércio. Pois é, então, desde antes da pandemia, a gente já tinha essa visão de estar disponível digitalmente para os nossos clientes, com e-commerce, com plataforma de atendimento no WhatsApp, no telefone, né? Quando veio a pandemia, a gente já tinha tudo pronto. A gente foi muito abençoado por isso, porque a gente já estava com as tecnologias contratadas, instaladas. Foi fácil para a gente se adaptar. E depois da pandemia, o comportamento do consumidor se redefine, né? E as pessoas, pela primeira vez,
fizeram compras online e hoje a maioria quer resolver as coisas digitalmente, seja no celular ali, mandando mensagem no WhatsApp, né? Ou procurando a gente em alguma plataforma, né? Então, a gente precisa estar disponível não só fisicamente, mas também eletronicamente para os nossos clientes. Mas você acabou de falar, eu acho que é uma coisa que mostra uma empresa madura, né? Porque muitas tiveram que correr atrás, né? Se na pandemia vocês já tinham isso estabelecido, obviamente não precisou correr, como você disse, então já mostrava um grau de maturidade para enxergar o seu mercado e como também abastecer, né, o seu cliente, né? Estando disponível, como você falou, né, pelos meios digitais e eletrônicos, o que é relevantíssimo, inclusive, para mostrar que essa história, né, da Politintas no Espírito Santo também tem essa robustez tão importante nesse contato. Parabéns mesmo. Obrigado. Bem, mas vamos saber sobre o modelo, né, aí da transição familiar. Por vezes, o presidente falou, né, sobre a história, né, da trajetória do pai fundador, né, da família Ventorim, então traz isso também para esse ponto. Como é que sai, né, de uma liderança para a transição de uma outra dentro da família? Obviamente, relações familiares e negócios, falei aqui no primeiro bloco, né? Nem sempre temos histórias virtuosas, mas aqui o caso é diferente. E é por isso que o exemplo é importante. O que você diria de um diagnóstico de transição familiar, presidente? Isso é um esforço diário, né? E que já acontece há muito tempo. Muito se fala sobre sucessão familiar e dão um modelo de sucesso, falar é como uma corrida de revezamento, né? Na corrida de revezamento vem um corredor com bastão e passa para outro. Só que o corredor que recebe o bastão, ele não está parado esperando, né? Então, da mesma forma, eu não esperei o meu pai sair do negócio para entrar. Eu entrei ainda criança, né, com 14 anos, fui me preparando, porque escolhi estudar administração, fiz pós-graduação e, de fato, escolhi dedicar minha vida para dar continuidade a esse legado, né? É um trabalho de uma vida inteira, né? Então, por muito tempo, eu trabalhei junto com o meu pai, ao lado dele, né? Teve época que também trabalhava minha mãe, também trabalhava meu irmão, né? Eles saíram do negócio, ficou eu e meu pai por um bom tempo. Depois meu pai se colocou como presidente do conselho, se retirando da rotina diária ali executiva do negócio, né? E nessa festa de 50 anos, além da celebração, também foi um rito de passagem que ele transmitiu a presidência do conselho para mim, a presidência do grupo para mim. Então ele agora se retirou, inclusive, da presidência do conselho. Então foi um processo gradual, planejado, muito bem conversado, né? E também acompanhado por consultores, né? A gente participou de programas de desenvolvimento de acionistas, veio com toda a parte de estruturação de negócio, com criação de holding e tudo mais, né? E hoje, né, eu tenho 2 irmãos, eles são meus sócios, né? E trabalho para eles, né, representando eles ali como executivo do negócio, e presto contas porque a gente tem uma estrutura de governança com reuniões de conselho, com aprovação de contas, aprovação de planos, tem todo um trabalho de prestação de contas do trabalho, né? Porque, de novo, eu sou presidente, mas não sou dono, não sou o único dono, né? Exatamente. Tenho sócios aqui com a mesma participação que eu, né? Então, eu estou ali e tenho que prestar contas desse trabalho. Isso também é um trabalho que a gente veio fazendo ao longo de bastante tempo e evoluindo gradualmente. Acho que sua palavrinha rápida também, né? Como mantém o colaborador engajado, né? Que essa história de 50 anos seja relevante para quem está ali trabalhando ou que chegou a 1, a 5, a 10 anos, mas que entenda, né, os caminhos que provém, né, não só um sustento, mas todo um legado de Politintas. Sim. Bom, hoje são 270 famílias, 270 colaboradores, é uma grande responsabilidade e eu tenho um orgulho muito grande em dizer que tenho colaboradores lá que tem um carimbo só na carteira de trabalho. Que excelente. Né? Temos pessoas que trabalharam com a gente já há 35 anos, né? Tem o gerente lá de Campo Grande, né? A loja que você compra, o Alcimar, ele trabalha com a gente há 35 anos. Né?
E eu tenho um orgulho muito grande disso daí, porque eu vejo como que eles evoluíram junto com o negócio. Porque o negócio, a Politintas, cresceu em tamanho e cresceu em complexidade também. Bem, histórias mesmo não faltam, né? Inclusive, no nosso tempo do Em Destaque, vou até deixar já o convite para você voltar para a gente falar das texturas, aplicações de linha naval, manipulação de cores, linha automotiva, decorativa. Acho que a gente vai precisar de um capítulo depois só com isso, tá, presidente? Maravilha. Mas o que eu queria dizer é que uma parte de tudo que Vinícius trouxe para a gente está reunida agora numa publicação de comemoração, não é isso, presidente? Nós temos já como costume fazer registros, né, da história da empresa. Trouxe aqui para te dar de presente hoje o nosso livro de 50 anos. A gente começou modestamente com uma revista, quando a gente fez 30, depois fizemos a segunda edição nos 35 anos. Fizemos um livro de 40 anos e agora revisamos aí, atualizamos a história com esse livro de 50 anos. Então a gente faz a gente não quis simplesmente contar a história, tanto é que o primeiro capítulo a gente fala sobre o futuro. Que excelente. Né? A nossa campanha de 50 anos foi falando sobre o futuro, né? Porque toda empresa tem muito orgulho da sua trajetória, da sua história, mas eu acho que as empresas que duram são as empresas que têm visão e perspectiva de futuro, que é o nosso caso. Por favor, para você. Deixa eu mostrar aqui melhor, diretor. A palavra futuro, né, tá logo também na capa aqui, ó, que fica explícito mesmo o que vocês querem transmitir, né, nessa publicação Politintas 50 anos. Bem, eu devoro, né, livros, inclusive dessa história que já me sinto cada vez mais perto, também até com a sua presença, a palavra do governador, né? A história de família, colaboradores, representantes da indústria também, né? Sim. Acho que mostra como esse modelo da Politintas tem essa relevância da indústria, né, de tintas nacional, olhando para essa história, querendo estar presente no Espírito Santo via Politintas, né? Sim. E assim, a gente tem uma proximidade muito grande também com os fabricantes regionais, né? E nesses fabricantes regionais a gente participa também, sugerindo produtos, sugerindo melhoria em produtos, em processos. E se você que achava que evolução era tinta não ter cheiro de tinta, então saiba que tem muita coisa que 50 anos de Politinta está revelando para a gente. E esse momento do Em Destaque acho que trouxe um pouco disso. Passe numa loja, veja os endereços que a gente deixou passando, né, também durante o nosso programa. A equipe, né, toda aí liderada pelo Vinícius, estará apta, como eu já falei que inclusive está mesmo, para receber todos os clientes. Presidente, muito obrigado, parabéns pelos 50 anos, viu? Eu que agradeço a oportunidade e aproveito e agradeço também aí, né, aos espectadores do programa, porque a gente sabe que os capixabas, né, são muito próximos da Politintas, a gente sabe que é muito grato pela preferência, pela confiança, né? Chegamos nesse marco dos 50 anos com a ajuda de muitos, especialmente de vocês, clientes, que nos dão a preferência. Então, eu sou muito grato. Muito obrigado. Que bom. Parabéns mesmo mais uma vez. E como eu disse, vai ter que voltar. Voltarei, por favor. Agradecendo então a você no fim do nosso programa também por acompanhar essa conversa nesta manhã, saindo aí para o seu dia muito mais bem informado e, por que não, inspirado em 50 anos dessa empresa genuinamente capixaba, pintando aí todas as nossas cores, obviamente. Obrigado, então volte no nosso programa também. É um convite para você. Até a próxima.